Se você gosta de plantas, principalmente aquelas que florescem, gostaria de ter uma aí na sua casa, mas não tem muito tempo para cuidar? Assista o nosso vídeo, que nós vamos te sugerir uma planta que exige poucos cuidados, vamos te ensinar a fazer mudas e a ter os principais cuidados para garantir uma planta linda aí na sua casa. Hoje nós vamos falar da coroa de Cristo, um arbusto originário de Madagascar, pertencente à família das eufórbias, que adaptou-se muito bem ao Brasil. É uma planta que é muito utilizada para cerca-vivas e para ser plantada também em sacadas, por causa da quantidade de espinhos que ele tem, que acaba servindo como uma barreira, em sacadas para impedir a entrada de pessoas pela parte externa. Então ela foi amplamente usada em sacadas. Essa espécie aqui é um pouco diferente. Essa é a coroa de Cristo gigante. Então ela é mais adequada mesmo para interiores, para plantar em vasos. E essa planta, ela é, a utilização, como já disse, é muito popular. Ela também é conhecida como dois irmãos, coroa de Nossa Senhora, coroa de espinhos. É uma planta muito pouco exigente quanto aos cuidados. Ela pode ficar até um mês sem água, que ela sobrevive, ela suporta. Então é a planta mesmo adequada para quem tem pouco tempo para dedicar e cuidar de uma planta. Ela tem todo o seu caule, coberto de espinhos. São esses espinhos aqui bem pontiagudos. É preciso ter um pouco de cuidado ao manusear dessa planta, porque ela tem um látex em todas as suas partes, esse látex branco, que é um látex muito perigoso, que se em contato com qualquer uma das mucosas, oral, bucal e ocular, pode causar lesões. Então é preciso ter muito cuidado no manuseio dessa planta, mas é uma planta muito bonita. A gente já tem algumas bem diferentes. Essa aqui, quando tá novinha, ela é bem vermelha. À medida que ela vai envelhecendo, ela já vai ficando mais um rosadinha, um rosa mais claro. É uma planta que floresce praticamente o ano todo. Vocês podem ver que ela já está com dois buquês abertos, já tem um outro abrindo aqui. Essa planta aqui é um amarelinho bem clarinho. Eu estou com umas flores aqui bem no restinho da floração, mas se você chegar, vocês podem observar que já tem novos buquês surgindo aqui no caule da planta. É uma planta muito bonita e adequada mesmo para quem quer ter uma planta em casa que exija poucos cuidados. O único cuidado que a gente tem que ter com a coroa de Cristo é com relação à quantidade de sol. É uma planta que gosta de sol, então o ideal é que ela pegue pelo menos umas 6 horas de sol por dia. E agora nós vamos ensinar a vocês a como fazer uma muda dessa planta maravilhosa. Para fazermos a muda, nós vamos utilizar essa planta. Eu poderia fazer um corte aqui no caule dela, nessa altura mais ou menos, desprezar um pouco as folhas, reduzir o tamanho e plantar essa extremidade. Não vou fazer isso porque, como eu já falei, ela tá cheia de buquês novos. Então, seria um crime cortar uma muda de uma planta com tantos buquês para sair. Então, eu vou fazer muda de uma dessas brotações que estão aqui, ó, bem embaixo do caule da planta. Eu sugiro que quando vocês forem manusear qualquer planta, que seja um cacto ou igual a coroa de Cristo que tem espinhos, a gente utilize um pegador de macarrão, porque aí você prende a planta e não corre o risco de se espinhar. Aqui até que vai dar para eu fazer sem o prendedor, porque eu vou cortar bem baixo aqui. Um corte bem firme. Aí ela tem esse látex, que eu vou secar aqui com cuidado para não ter contato com a minha pele. Toda planta que tem esse látex, o ideal para quando a gente vai fazer uma muda, é a gente fazer o corte da muda e deixar secar pelo menos 2 dias até que a gente plante a mudinha. Mas como eu tô aqui com a intenção de mostrar a vocês como fazer essa muda, eu já vou fazer o plantio. Agora nós vamos preparar o vaso para receber essa mudinha. Antes de colocarmos a mudinha no vaso, nós vamos fazer um preparo aqui. Eu vou tirar um pouco o excesso de folhas para reduzir a necessidade de água, de nutrientes. Toda essa parte que eu fizer um corte, eu vou jogar um pouco vou secar e vou jogar um pouco de canela para facilitar a cicatrização. Inclusive eu vou colocar um pouquinho também no caule onde eu retirei essa mudinha. Isso evita que haja a instalação de fungos e que possa comprometer a saúde da planta.
Agora que nós já fizemos isso, nós vamos fazer o plantio. Nós vamos usar esse vaso aqui no mesmo padrão dos que eu uso aqui em casa. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma camada de brita para fazer a drenagem do vaso. Uns 2 dedinhos de brita já são suficientes. Depois da brita, é importante sempre colocar uma manta. É muito usada a manta bidim. Se você não tiver a manta bidim, você pode usar até o TNT. Aqui no sítio eu uso sempre uma manta de palha de coco. É uma manta natural. Eu gosto dessa manta porque enquanto a planta está crescendo, ela faz o papel, né, do que se propõe fazer uma manta, que é evitar que os nutrientes saiam junto quando a gente joga a água na planta, né, que ela escorra a água, escorra os nutrientes. Mas eu gosto de usar essa palha de coco porque à medida que a planta vai se desenvolvendo, que as raízes vão se fortalecendo, essa manta ela vai se decompondo e servindo até como nutriente para a planta. Depois da manta, a gente vai usar a terra. Aqui eu fiz uma mistura de terra. Eu peguei uma terra normal, uma terra do quintal, coloquei um pouco de esterco e coloquei também um pouco de terra vegetal, né, de folhas que acaba acumulando no sítio. Eu coei um pouco dessas folhas para ter uma composição muito boa. Porque, embora essa planta não seja muito exigente, ela pode crescer em um local que não tem muito nutrientes. Quanto mais nutriente for o vaso que ela estiver, mais bonita ela vai ficar e mais floração ela vai ter. Então, nós vamos colocar aqui um pouco dessa terra. Eu vou fazer um buraco bem no centro para eu colocar essa planta, a mudinha. Nós vamos colocar a mudinha e vamos ter o cuidado de apertar um pouco, porque toda vez que você fizer qualquer plantio, é bom você firmar bem a mudinha para ela ficar firme no vaso, para a plantinha se sentir mais protegida. Eu gosto também de usar sempre uma camada, né, uma forragem de palhinhas de casca de árvore. Eu acho que dá um acabamento bonito e ajuda também a manter a umidade no vaso para cuidar da planta. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para que você receba toda semana o conteúdo do nosso canal, que pode te ajudar a criar cada dia uma planta diferente no seu jardim.